A fé sempre foi meu abrigo. Desde criança, eu encontrava consolo em orar, em cantar baixinhos hinos enquanto ajudava minha mãe a passar roupa ou lavar a louça. Era uma fé simples, mas firme, que me dava força nos dias bons e âncora nos ruins. Quando conheci Henrique, pensei que Deus estivesse me abençoando com um homem que dividiria esse alicerce comigo. Ele falava bonito, conhecia versículos, parecia respeitoso. Meus pais o adoraram. Na igreja, todos diziam que formávamos um casal abençoado. Nos primeiros meses de casamento, tudo parecia encaixar. Ele até me incentivava a ir aos cultos, orava comigo antes das refeições. Quando eu ficava ansiosa, ele dizia: "Entrega nas mãos de Deus, minha flor." Eu acreditava que tínhamos sido feitos um para o outro. Mas essa doçura não durou muito. Com o tempo, Henrique foi se revelando. De início eram pequenas piadas, críticas veladas. "Você vive na igreja como se fosse freira." Ou então, "De que adianta saber tanto da Bíblia se não sabe nem me agradar como mulher?" Eu ria nervosa. Dizia a mim mesma que ele estava só cansado, que o casamento ainda estava se ajustando. Mas aquilo foi piorando. Ele começou a debochar da minha fé. Dizia que os cultos eram uma palhaçada, que pastor vivia de enganar trouxa, que só mulher sozinha ou carente acreditava nesses contos de fadas. E eu, já insegura, me calei. Comecei a esconder quando lia a Bíblia. Orava em silêncio. Só queria evitar briga. Mas a gota d'água não foi sua descrença. Foi sua traição. Henrique me traiu com uma colega de trabalho, uma mulher que ele dizia odiar. Descobri por acaso, ao encontrar mensagens no celular dele. Confrontei, chorei, supliquei que dissesse que era mentira. Mas ele não negou. Olhou para mim com desprezo e disse: "Você acha que alguém consegue viver com uma fanática como você? Você se esconde atrás de Deus porque não tem graça nenhuma." Naquela noite, eu dormi no chão do banheiro, abraçada às minhas lágrimas. Pensei em ir embora. Pensei em voltar para a casa dos meus pais. Mas algo dentro de mim dizia: "Fique. Não por ele. Por você. Renasça. Se reconstrua." Foi então que decidi não mais me esconder. Voltei a frequentar os cultos com regularidade, mesmo que Henrique implicasse. Ele me acusava de fingimento, dizia que agora eu queria pagar de mártir, de santa injustiçada. Mas eu não respondia. O silêncio era a minha resposta. Deus, meu escudo. Comecei a participar do grupo de mulheres da igreja. Era um grupo pequeno, mas acolhedor. A irmã Vânia, que liderava os encontros, orava comigo, ouvia minhas dores sem me julgar. Eu sentia como se, aos poucos, estivesse voltando a respirar. Foi quando soube que o pastor Samuel, muito respeitado por sua firmeza e sensibilidade, estaria presente no culto especial de domingo. O tema seria Corações Quebrantados, e algo no meu coração se aqueceu. Senti que eu precisava estar lá. No domingo, levantei cedo. Henrique estava de cara fechada, mas nem comentei que iria ao culto. Me arrumei com calma, vesti um vestido azul claro, simples, e prendi os cabelos em um coque discreto. Estava serena. Quando me viu saindo, Henrique disse: "Vai pagar de vítima na frente do pastor também?" Engoli seco. Sorri fraco. Ele se ofereceu para me acompanhar, como se nada tivesse acontecido. Achei estranho, mas aceitei. No caminho, ele permaneceu em silêncio, olhando pela janela. O clima era tenso, mas mantive minha calma. Eu estava indo por mim, por Deus, não por ele. Ao chegar na igreja, sentei na terceira fileira, como sempre fazia. O louvor começou suave. Vozes unidas, luz baixa, atmosfera acolhedora. Fechei os olhos e senti as lágrimas subirem. Não de tristeza, mas de gratidão. Eu estava de pé. Quando o segundo cântico começou, algo inesperado aconteceu. Henrique, que até então permanecia calado, se levantou abruptamente. Sua voz ecoou alta na nave silenciosa. Essa mulher não devia nem estar aqui. É uma pecadora. Uma falsa.
Vive fingindo ser santa, mas é uma vergonha. O som da música cessou. As pessoas se viraram para nós. Eu congelei. Meu corpo inteiro tremeu. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não consegui reagir. Me senti exposta, rasgada por dentro. E foi nesse instante de silêncio sufocante que o pastor Samuel, com olhar firme e expressão serena, se levantou do púlpito. E o que ele disse a seguir, ninguém esperava. As palavras do Henrique ainda ecoavam nos meus ouvidos como um trovão. Ela nem devia estar aqui, é uma pecadora. O templo inteiro congelou. A vibração do ambiente de adoração que havia momentos antes era agora substituída por uma tensão palpável. Um silêncio absoluto pairou sobre os bancos da igreja, como se todos os corações ali tivessem sido congelados de choque e vergonha. Senti como se um holofote tivesse sido aceso em mim, como se todos me olhassem esperando uma reação, uma confissão, uma fuga. Meus olhos ardiam. Não sabia se conseguia continuar ali. Henrique, meu próprio marido, havia me exposto diante de toda a congregação. E o pior, com arrogância, como se estivesse cumprindo um papel nobre, como se tivesse o direito de me julgar em público. Eu tremia. As pernas bambearam. A irmã Vânia, que estava sentada à minha esquerda, segurou minha mão de leve, como quem diz, calma, não revida. Mas dentro de mim, uma avalanche de sentimentos se formava. O pastor Samuel, que ainda estava no púlpito, parou de falar e desceu calmamente os degraus. Seu olhar era firme, mas sem raiva. Aproximou-se devagar de Henrique, e a igreja inteira prendeu a respiração. Ele ficou frente a frente com ele e disse com uma voz grave e pausada, quase paternal: Meu irmão, que tipo de homem é aquele que esquece a graça quando mais deveria estendê-la? Henrique cruzou os braços, desafiador. Só estou dizendo a verdade, pastor. Não é correto alguém subir no altar sem estar em paz com Deus. Ela sabe o que fez. O pastor respirou fundo e então se virou para a igreja. Irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas quem nunca precisou de misericórdia, que atire a primeira pedra. Estamos aqui para levantar o caído, não para chutá-lo quando já está no chão. O murmúrio nos bancos começou a crescer. Algumas pessoas balançavam a cabeça em reprovação. Outras cochichavam entre si. Henrique não parecia mais tão seguro. Sua postura começou a ceder. Foi quando uma voz mais atrás se ergueu. Era a irmã Lúcia, uma senhora de voz doce, mas firme, que raramente se envolvia em polêmicas. Pastor, me perdoe por interromper, mas eu preciso dizer algo. O pastor assentiu com um gesto. Esse homem que acusa a esposa aqui, já foi visto diversas vezes por mim com outra mulher. 2 vezes, na mesma semana, no shopping da cidade. Eu me calei, porque não era meu lugar julgar. Mas hoje ele abriu essa porta. Um burburinho correu pelo salão. Henrique corou. Tentou falar, mas a irmã Maria, do grupo de oração, também se levantou. Ele humilha essa mulher há meses. Ela vem aqui sozinha, com os olhos inchados, sem nunca dizer nada. Vive chorando durante as orações, mas nunca apontou o dedo para ninguém. E agora ele quer pagar de santo? A indignação era visível. Henrique já estava visivelmente nervoso, sem argumentos. Olhava ao redor como se esperasse que alguém o defendesse, mas ninguém se levantou. Ele recuou um passo, ainda tentando manter alguma compostura, mas já não era mais o mesmo homem altivo de minutos atrás. O pastor olhou para mim com ternura e estendeu a mão, convidando-me a subir ao púlpito. Minha respiração estava acelerada. Cada passo que dei foi como carregar um peso de anos. Mas eu subi. Ele segurou meu braço com gentileza e disse: Essa mulher está aqui buscando cura. Ela está aqui de cabeça erguida, mesmo depois de ser ferida. Mesmo depois de ser apontada como indignada. Ela não fugiu da presença de Deus, mesmo quando teria todos os motivos para desistir. Henrique tentava interromper, mas o pastor foi mais alto. E você, Henrique, expôs sua esposa diante de toda a congregação. Esqueceu que o altar não é lugar de julgamento.
Aqui, quem julga é o Espírito Santo. E pelo que vi hoje, ele já está agindo. A igreja aplaudiu. Não era um aplauso de vaidade, mas de acolhimento. Era como se todos me devolvessem o direito de estar ali. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não era a única a ver o que vivia em casa. Henrique, derrotado, sentou-se no banco da frente, calado, com o rosto vermelho e os olhos no chão. O pastor então orou por mim ali mesmo. Uma oração sincera, de cura, de encorajamento. E depois voltou ao púlpito. Vamos continuar esse culto, disse ele, olhando para a igreja. Porque esse lugar é para restauração. E hoje, muitos aqui foram curados sem nem terem pedido. O louvor recomeçou. E eu, de pé, respirei fundo. Ainda doía. Ainda era confuso. Mas algo dentro de mim se quebrou, para que algo novo pudesse começar a nascer. E o que aconteceu depois? Mudou meu destino. Depois daquele culto, saí da igreja com o coração despedaçado, mas com a sensação de que, pela primeira vez, a verdade tinha vencido o medo. Henrique foi embora primeiro, como um ladrão expulso da própria caverna. Nem olhou para trás. Nem me esperou. E pela primeira vez em anos, eu não corri atrás. As pessoas me olhavam com olhos diferentes. Uns com compaixão, outros com admiração. Alguns com vergonha, como se sentissem cúmplices silenciosos por nunca terem notado o que se passava em minha casa. Eu só queria desaparecer por uns dias. Na segunda-feira, faltei ao trabalho. Disse que estava doente, mas a verdade é que minha alma precisava de repouso. Me tranquei no quarto, olhei para o teto e me perguntei, como deixei as coisas chegarem a esse ponto? Pensei em tudo, nos anos que suportei calada, nas vezes em que engoli o choro para proteger meu filho, nas noites que dormi com raiva de mim mesma por não reagir. Mas aquela cena diante do altar havia mudado algo em mim. O olhar do pastor, a defesa que ele fez de mim, as palavras que ecoaram para todos ouvirem. Não é a Ana que deve se envergonhar. É o homem que escolheu humilhar uma mulher de valor na casa de Deus. Naquela tarde, recebi uma enxurrada de mensagens. Irmãos da igreja, jovens que eu mal conhecia, senhoras que sempre sentaram em silêncio nos bancos do fundo. Todas me escrevendo palavras de apoio. Muitas delas dizendo que estavam vivendo situações semelhantes e que, ao me verem calada e firme, ganharam coragem. Entre tantas mensagens, uma me arrancou lágrimas de verdade. Era de uma adolescente chamada Raquel. Nunca havíamos trocado uma palavra. Ela escreveu: Irmã Ana, minha mãe vive o que a senhora vive. Mas ela nunca teve coragem de sair. Hoje, quando o pastor falou, ela chorou de soluçar. Disse que, pela primeira vez, sentiu que não era culpada. Obrigada por não ter corrido. Por ficar de pé. Chorei tanto que minhas mãos tremiam. Porque, no fundo, eu estava cansada, esvaziada. E se tinha alguém que pensava em desistir, era eu. Mas aquelas palavras me fizeram perceber que minha dor não era só minha. Eu era o espelho de muitas outras. Nos dias seguintes, Henrique continuou frio. Chegava tarde, com a desculpa de reuniões e plantões que, no fundo, eu sabia que eram apenas formas de me evitar. Quando estávamos no mesmo ambiente, ele desviava o olhar. Tentava fazer parecer que nada havia acontecido, como se sua exposição pública fosse apenas mais uma entre tantas discussões. Mas o silêncio dele falava alto. Ele estava com medo. Medo do que eu poderia fazer. Medo de me ver forte. Na quinta-feira, o inesperado aconteceu. Recebi uma ligação da esposa do pastor, Dona Joana. Sua voz era calma, firme, cheia de compaixão. Ela me convidou para um almoço no sábado, dizendo que queria conversar comigo sobre algo importante. Aceitei com o coração acelerado. Cheguei na casa dela no sábado por volta das 11 da manhã. Quando entrei, percebi que não era só um almoço. Havia cerca de 10 mulheres na sala, todas com rostos familiares da igreja. Algumas que eu sabia que haviam passado por situações difíceis.
outras que sempre admirei de longe pela fé que demonstravam. Dona Joana me recebeu com um abraço longo. Logo depois, ela disse: Ana, hoje vamos plantar uma nova semente na igreja. Um ministério voltado para mulheres que vivem ou viveram relacionamentos abusivos, que foram caladas, desacreditadas, desvalorizadas. E queremos que você seja a primeira a compartilhar. Engoli em seco. Eu? Perguntei, insegura. Você. Porque sua história já começou a curar, mesmo que você ainda esteja em processo. Sua dor pode abrir caminho para outras libertações. Sentei numa poltrona. As mulheres me olhavam com empatia, sem pressa. Respirei fundo e comecei a contar. Contei que vivi anos ao lado de um homem que me criticava por tudo, que dizia que eu era feia, sem valor, que ninguém me queria, que fazia piadas com minha fé, com meu corpo, com minha voz. Contei do dia do culto, da vergonha, da dor e da vergonha que não era minha. Algumas choravam, outras seguravam minhas mãos. Mas em cada olhar, eu via força, compreensão. E pela primeira vez em muitos anos, senti que não estava sozinha. O almoço terminou com um momento de oração. E ali, naquele círculo de mulheres feridas e renascendo, nasceu o Ministério Restaurar. E nasceu uma nova Ana também. No domingo seguinte, ao final do culto, o pastor me chamou à frente. Fiquei nervosa. Todos olharam para mim. Henrique, que havia voltado a frequentar apenas por imagem, estava lá no fundo, tentando parecer indiferente. Mas quando ouvi as palavras do pastor, minha alma tremeu. Irmãos, quero apresentar a nova líder do Ministério Restaurar, um projeto que cuidará de mulheres emocionalmente feridas, desprezadas e invisibilizadas. A líder será a irmã Ana, porque quem já enfrentou a dor sabe como acolher. E ela é um exemplo de fé, dignidade e superação. A igreja aplaudiu de pé. Eu chorei, não de tristeza, mas de gratidão. Quando desci do altar, Henrique se aproximou, tímido, nervoso, os olhos vermelhos. Ana, você vai mesmo fazer isso? Contar nossa vida para todo mundo? Olhei nos olhos dele com a firmeza que por tantos anos me faltou. Eu não contei nossa vida. Eu contei minha dor. E ela não é mais sua para esconder. Ele tentou responder algo, mas foi interrompido pela própria consciência. Virou as costas e foi embora. Naquela noite, meu filho veio até mim. Se sentou no meu colo, colocou a mão no meu rosto e disse: Mãe, você é a mulher mais forte do mundo. Se Jesus fosse uma menina, ele seria igual você. Chorei de novo, mas dessa vez era choro de cura. Henrique e eu nos separamos meses depois. Ele tentou manter as aparências, mas o peso do que fez, somado à minha mudança, tornou impossível manter aquela farsa. Ele saiu da cidade, dizem que mudou de igreja. Não o vejo desde então. Eu continuo firme, liderando o ministério, acolhendo mulheres, me reconstruindo dia após dia. Ainda tenho cicatrizes, mas agora sei que elas são marcas de sobrevivência, não de derrota. E quando olho para o altar daquela igreja, não me lembro mais da humilhação. Lembro que foi ali que Deus me levantou diante de todos. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!